Olá, bem-vindos a mais uma live e vamos falar hoje sobre prosperidade e liberdade. Como abrir as portas para este fluxo? Então sejam todos bem-vindos. Quem vai chegando por aqui, quem vai almoçar comigo neste horário, os que vão assistir depois, sejam muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos por aqui. Que nós precisamos fazer escolhas do nosso alimento físico, né? Daquilo que a gente coloca para o nosso corpo físico se manter bem, se manter alimentado, mas também precisamos alimentar o nosso intelectual, então que possamos fazer boas escolhas também daquilo que assistimos, daquilo que ouvimos, do alimento intelectual do qual fazemos as nossas escolhas. Então eu estou, Ivete Maria Zampieri Alban, professora de espanhol e de inglês, terapeuta, sou reikiana, trabalho com radiestesia, com aura master e agora, terminando a formação de tarô, vou me aventurar aí também a fazer leituras e para juntar com o tarô estou fazendo a mentoria dos números com a mestra Tânia Vaialardi, porque o autoconhecimento é um caminho só de ida, ele não tem fim, a gente entra nele e nunca mais consegue sair. Então, a gente precisa ir se atualizando, precisa ir estudando, né? Se é isso que a gente escolhe, já que o meu propósito de vida é ser professora, né? Pela numerologia, então, número 9. E esse caminho se apresentou desde que eu era criança, porque as minhas amigas me convidavam para brincar e eu queria ser professora, vamos brincar de professora. E hoje deixa eu fazer uma abreviação aqui e contar para vocês que a Monique acredito que não vai estar presente nesta live, porque assim como nós viemos falando por 3 lives da realidade, né, de buscar solução para aquilo que se apresenta, nós precisamos buscar uma solução para o dia de hoje. A Monique precisava fazer um movimento, então a solução era ou adiamos a live, ou eu mantenho a live aqui sozinha. Então, como a prosperidade tem a ver com tirar os medos do caminho, né? Os bloqueios, as travas, as crenças. Então, vamos lá. Vim me aventurar aqui numa live sozinha, mas vamos seguindo. Tem umas mensagens aqui do Instagram, mas tá tudo certo, eu acredito, né? Então, sim, tá ao vivo, tá tudo ok. Às vezes fica mostrando as mensagens e a gente precisa ver se isso aqui está funcionando, mas está sim, tá tudo certo, tá ao vivo aí. Então é isso, se a Monique conseguir um lugarzinho com conexão, talvez ela apareça, ela nos faça uma surpresa, mas se não, nós vamos seguir aqui então, falando sobre prosperidade. E para entrar no assunto, como eu já comentei que a prosperidade é fluxo, a prosperidade a gente precisa tirar os medos da frente para prosperar. Então, vamos dizer aqui que a prosperidade, ela é um estado de consciência, já que a prosperidade é um estado mental, né? Falamos já várias vezes por aqui que o universo é mental, então nada é criado se não parte de um pensamento. Portanto, a gente precisa primeiro pensar para depois criar. E assim é a prosperidade. Então, como criamos a prosperidade na nossa vida? Né? Se você já nasceu aí numa família que tem mais recursos, você tem a prosperidade financeira, que maravilha, né? Mas falamos por aqui também que a prosperidade não é só financeira, senão que o conceito de prosperidade é você ter várias áreas da sua vida alinhadas. Prosperidade tem tudo a ver com alinhamento. Então eu preciso estar alinhado com o meu propósito de vida, né? Saber o que eu estou fazendo aqui, né? Nesta vida, nesse personagem, eu como Ivete, o que eu estou fazendo aqui? Como eu estava comentando antes, que eu sempre queria brincar de professora, então eu já trouxe essa informação, que eu precisava passar para as outras pessoas aquilo que eu ia aprendendo, né?
Então, fui buscando, fui trabalhando em várias áreas, mas quando foi que eu me alinhei? Quando foi que eu senti que eu estava no meu caminho, que eu me senti feliz? Quando eu consegui a minha formação de professora. E na terapia, a gente acaba sendo um professor, porque o professor precisa analisar o contexto do aluno, né? Precisa saber de onde que ele vem, quais são as formas que ele aprende. E na terapia também a gente precisa conectar com essa pessoa e saber mais dela para conseguir ajudar. Então, dentro da sala de aula a gente passa o conhecimento e na terapia a gente aplica aquela ferramenta que a pessoa está precisando naquele momento. Então, quando estamos alinhados com o nosso propósito de vida, com a nossa missão, a gente trabalha mais feliz. E tem aquele ditado, né, que dinheiro traz felicidade. Claro que sim, mas estudando a prosperidade também entendemos que a felicidade traz o dinheiro. Então eles andam juntos, hein? Quando estamos felizes, quando estamos bem, se estamos felizes é porque estamos alinhados, então, né, com o nosso propósito, com a nossa missão, temos a nossa vida aí organizada. E a prosperidade financeira vai ser consequência disso, né, porque eu trabalho, obviamente, acho que travou um pouquinho aqui, deve ter voltado. Então, se eu trabalho para ter uma renda financeira, eu preciso também estar feliz nesse trabalho, porque o financeiro vai ser a consequência, né, do meu trabalho. E se eu estou no meu trabalho se eu estou servindo, se eu estou a serviço, né, se eu me sinto bem no meu trabalho, se eu tenho bons relacionamentos, se eu trabalho com outras pessoas, eu aqui trabalho sozinha, então tá mais fácil para mim, né, ter bons relacionamentos no meu trabalho. Mas eu tenho a minha família, então eu preciso ter bons relacionamentos aí no meu dia a dia, com meu esposo, com meu filho. E a gente precisa ir alinhando. Então, quando a gente consegue alinhar tudo isso, né, traz a nossa vida de uma maneira mais leve, tudo flui. E por isso que eu falei lá no início que a prosperidade é fluxo, né? Porque ela precisa acontecer, assim como a vida flui, como a natureza tem o seu fluxo para as coisas, a prosperidade também é assim e o dinheiro também é assim. Por isso que ele se chama moeda corrente, né? Porque ele não é para ficar guardadinho debaixo do colchão, não. Ele precisa estar fluindo. Então, se nós nos movimentamos, se nós fazemos esse movimento de buscar alinhar as nossas relações, de estar bem no nosso trabalho, de sentir que eu estou a serviço, que eu estou sendo útil, o dinheiro vai ser a nossa consequência. E tudo vai fluir, tudo fica mais leve, mais fácil, eu fico mais feliz. Então vamos juntando aí esse quebra-cabeça, né? Que prosperidade é fluxo, prosperidade é mental, então eu preciso pensar nela, né? A gente pensa no que vai comer, pensa em organizar nossa casa, pensa como vai ser a nossa próxima semana. E será que a gente pensa na prosperidade? Então é algo para ser pensado. Eu estava ouvindo uma entrevista de pessoas bem prósperas, prósperas financeiramente também, e eles comentaram que nos eventos que eles fazem, nos cursos, nas mentorias, quando eles perguntam para as pessoas qual é o objetivo de vida, se tem o seu objetivo, a sua meta traçada, muitas pessoas não sabem onde querem chegar. Então a prosperidade é isso também, você precisa saber onde você quer chegar para conseguir construir esse caminho da prosperidade. É como quando a gente faz uma viagem, né? A gente traça o destino, mas a gente vai vendo o que tem pelo caminho. Então a gente precisa ir conhecendo e desfrutando do caminho para chegar no destino. E a prosperidade financeira é isso. O dinheiro vai vir como consequência desse caminho que eu faço quando as coisas estão alinhadas, quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão em ordem. E por falar em ordem, né, a gente pensa nas coisas em ordem, as coisas, cada coisinha no seu lugar. Então tem o Bruno Gimenez que ele fala que o capricho é o pai da prosperidade. Então, se nós temos a nossa casa em ordem, né, a gente olha e diz, nossa, que capricho, que caprichosa você é, tá tudo organizado aqui na sua casa.
E se você olha para sua casa e ela está em ordem, é porque você conseguiu primeiro colocar ordem nos seus pensamentos, nas suas emoções, porque entendemos também que o que está fora é reflexo do que está dentro. Então, se a minha casa está organizada, é porque aqui dentro, no meu íntimo, as minhas emoções, os meus sentimentos estão também organizados. E aquelas travas, aqueles bloqueios, aqueles medos, eu consegui ultrapassar, eu consegui passar por eles, consegui transmutar e me sentir bem. Então, quando eu me sinto bem, eu consigo ter a minha casa em ordem e então por isso que o capricho é o pai da prosperidade, né? Então já são várias coisas aqui que eu tô trazendo sobre prosperidade, que ela não é só financeira, né? Que o financeiro é consequência de ter o alinhamento, então, no nosso corpo físico, mental. E se nós temos alinhamento no nosso corpo físico e mental, nós temos a nossa saúde em dia também, porque assim, se nós cuidamos do que nós alimentamos o nosso corpo fisicamente, vamos cuidar daquilo que nós alimentamos o nosso intelecto também, né? Então, fazendo boas escolhas, tudo trabalha aí para a prosperidade. Falamos também que é fluxo, né? E falamos já da felicidade, então a alegria é indispensável, a felicidade é indispensável para que tenhamos prosperidade. E não é aquela alegria, aquela felicidade, aqueles picos de felicidade. Eu preciso então me manter em equilíbrio, porque se às vezes a gente ri, né, de uma situação e ri tanto que chega a chorar. Então eu preciso ter o controle. A Monique fala muito da autorregulação das emoções, né? Então eu preciso conseguir controlar, eu preciso conseguir me autorregular, melhor do que controlar, me autorregular para me manter no equilíbrio. Claro que isso é um desafio diário, né? Especialmente para quem trabalha com outras pessoas, especialmente para quem lida com muitas pessoas no dia a dia ou com situações de estresse, é difícil, mas a gente vai fazendo o melhor todos os dias para chegar a conseguir atingir esse estado então de prosperidade. E se a prosperidade é mental, então se eu criei lá essa ideia de que eu quero ser próspera, eu vou saber fazer o caminho para a prosperidade, eu vou traçar as minhas metas claras, os meus objetivos claros. E uma das formas de fazer com que isso aconteça, de que eles se materializem, é escrevendo, é trazendo para o físico, é colocar no papel aquilo que eu quero. Então eu até tenho vários cadernos já, que quando eu entendi que como o universo funciona, né, comecei a escrever todos os dias usando a gratidão. Então, através da gratidão, você consegue agradecer aquilo que você já tem, mas você consegue também criar aquelas coisas que você quer ter. E você vai agradecendo pode ser uma coisa material ou pode ser até questão de saúde, né? Eu agradeço o meu corpo perfeito, eu agradeço a minha saúde perfeita. E daqui a pouco você tinha um incômodo, tinha alguma coisa, e com o tempo o teu cérebro foi entendendo que você é saudável, você é saudável, você é saudável, e você passa a ficar mais saudável, então, porque você acaba co-criando, né? Então a gratidão serve também para atingir a prosperidade dessa forma, porque você passa a criar, você agradece aquilo que você tem e você cria aquilo que você quer. E quando você está escrevendo, além de você materializar com a escrita, você também já faz uma visualização. E quando você visualiza aquilo que você quer, é outra forma de co-criar. Então, você consegue ir trazendo para a realidade aquelas coisas que você tanto almeja. E aí você vai prosperando, né? E então, como tudo começa na mente, né? A gratidão também ali começa na mente. Eu começo dizendo aquilo que eu quero, eu começo agradecendo aquilo que eu já tenho ou aquilo que eu quero ter. E eu faço uma visualização. E aí, às vezes você diz, tá, mas eu não vou colocar, sei lá,
uma meta, um objetivo que eu sei que é inalcançável. Sim, tem coisas que são, né, que é muito difícil para nossa realidade, por isso a importância das lives anteriores, né, de a gente entender a nossa realidade. Mas tem coisas que às vezes você precisa ter fé. Então você coloca, se você deseja muito alguma coisa e que você sabe que de alguma maneira é possível, você não diz para o universo como que tem que ser, né, como que isso vai acontecer, senão que você usa a sua fé e então o universo se encarrega de trazer, porque você já agradeceu, você já visualizou e você passa a ser merecedor daquilo, porque se você está tendo um bom relacionamento, se você é uma pessoa boa, se você está no seu propósito, está alinhado, tudo está fluindo, então as coisas vão chegando também. Só deixa eu dar uma pausa aqui, dar um oi para todo mundo que foi entrando aqui. Olá, Dani, Lise, Keide, Mari, sejam todas bem-vindas. E então temos a fé, que é imprescindível para a nossa vida, né? Se nós não tivermos fé, a gente nem sai da cama, né? Então, a gente deixa para o universo aquelas coisas que parecem ser inalcançáveis, a gente só diz o que, mas não diz como. Só fica com fé, vai tendo fé todo dia. E aí as coisas vão sendo, vão acontecendo. E para você que conhece a minha história, ou se você não conhece, eu que saí lá do interior, né? Filha de agricultores, interior de São Jorge, do Rio Grande do Sul. Então, aquela menininha sonhava em falar outros idiomas. Para aquela realidade parecia ser algo meio longe, né, de acontecer. Aquela menininha sonhava em conhecer outros lugares e viajar. Também parecia ser inalcançável. Mas eu sempre tive essa fé. Eu sempre fazia as visualizações. Então, eu já me imaginava nos lugares que eu queria conhecer, né? Tive a oportunidade de conhecer Londres, por exemplo, que é uma cidade emblemática, né? Veneza. E quando eu cheguei nesses lugares, então você se sente próspera, não tem como, porque você alcançou. Aí você lembra daquela menininha, né? Lá do interior e que está numa cidade como essas que são conhecidas mundialmente e que acredito que todo mundo tem vontade de um dia conhecer, ou pelo menos, né, eu tinha esse sonho. E as coisas vão acontecendo. Então eu sou a prova de que se você agradece, se você visualiza, se você tem fé, aí quando você chega lá, você se sente o quê? Próspero. E aí você se sente o quê? Além de próspero, livre, né? Porque a prosperidade, ela te dá acesso à liberdade. Que você, então diz, então eu me libertei dos meus medos, libertei dos meus bloqueios, libertei das minhas crenças, me libertei daquilo que me impedia avançar e realizar as coisas que eu queria realizar, né? E outra coisa que eu consegui também foi fazer uma faculdade no Chile, né? Estudar em outro país. Então também parecia ser algo assim muito longe para minha realidade lá, aquela menina pequenininha. E foram coisas que eu fui colocando como objetivo, como meta, traçando, e a vida foi trazendo as oportunidades. Mas é claro que a gente precisa ir se preparando para isso, né? Ah, porque é lindo e maravilhoso ir para outro país e estudar. Sim e não, né? Tem todas as dificuldades como qualquer outro lugar, como qualquer outra carreira, qualquer outra universidade. Mas se é um desejo, se era uma coisa que você queria, você diz, bom, cuidado com o que você pede, porque o universo pode te trazer. E agora que ele me trouxe, o que eu faço? Então eu deixo passar esse trem e não entro, né? Aquela história, o cavalo encilhado só passa uma vez. Então a gente precisa traçar os objetivos, as metas, mas quando eles chegam, aí vai ter que usar, né, de toda a tua capacidade aí para conseguir se sustentar em cima desse cavalo, né? Não vai poder cair do cavalo depois, tem que se manter firme, porque obviamente que isso que eu estou relatando para vocês teve dificuldades, claro que sim, né? Eu só conto a parte bonita aqui, mas então falando da prosperidade, né? Foi um sentimento de dizer, uau, né? Quando a gente quer muito,
as coisas, quando a gente faz todo o trabalho, a gente consegue. Então, para estimular vocês aí a escrever aquilo que vocês querem, a colocar no papel, a materializar, né, para conseguir chegar nessa liberdade, porque quando você realiza um sonho, você se sente livre, né? Você sai das prisões do medo. E deixa eu ver o que mais que eu posso trazer aqui para vocês. Mas então, os conceitos básicos aí para a prosperidade, saber que o universo é mental, né? Então, primeiro eu preciso pensar naquilo que eu quero, eu preciso escrever, preciso traçar os meus objetivos, as minhas metas, ser grato, né? Sempre, e honrar também. Então, uma forma também de que a gente vai conseguindo as coisas na vida é através de honrar aquilo que a gente já tem e honrar aqueles que vieram antes, honrar os nossos antepassados. E um exemplo de prosperidade são meus pais, né? Que eles lutaram muito aí para criar a família que criaram, né? Uma família numerosa e todas as dificuldades que passaram, mas estão aí, saudáveis, com mais de 80 anos, juntos. Então, isso é um grande exemplo de prosperidade, já que falamos aqui que prosperidade não é só a nossa conta bancária, senão as relações, né? A saúde, ter essa gratidão, fazer aquilo que a gente ama. Então, meu pai era agricultor, mas também amava construir, foi carpinteiro, ele foi buscando as coisas que ele gostava de fazer e ele ia dando um jeito na entre safra, né? Ele saía e fazia as construções que ele tanto gostava. Então é isso, a prosperidade ela precisa ser construída, né? E seria até um conteúdo para ser levado no colégio, para que as crianças já entendam esse conceito de prosperidade e comecem a pensar no seu futuro e comecem a alinhar aí para conseguir chegar a ser mais feliz, né? E quando a gente trabalha com aquilo que ama também, então a importância de saber quem eu sou, para entender qual profissão, qual é a melhor profissão, e entender que quando eu estou num trabalho, eu preciso estar a serviço, então tudo que eu faço, fazer com amor. E se você não está feliz aí, acha uma forma de buscar outra coisa, né? Porque às vezes tem pessoas que estão estudando, sei lá, um exemplo aqui, está estudando enfermagem e está trabalhando no escritório de contabilidade. Dificilmente vai conseguir alinhar a sua vida, né? Então, tentar trabalhar já na área que é o teu sonho, que é a tua profissão, tentar levar as coisas já alinhadas, né? A importância do alinhamento. E falando em alinhamento, também tem a importância da presença, de estar na presença. Então, quando eu estou fazendo alguma coisa, que eu consiga estar focada nisso, que eu consiga estar colocando toda a minha intenção, todo o meu amor, toda a minha dedicação nisso que eu estou fazendo. E assim, o universo vai fazendo com que as coisas sejam mais fluídas, vai nos trazendo aí a prosperidade, que como já falei, a parte financeira é a consequência disso tudo, né? Então a Monique não conseguiu aparecer por aqui, mas tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse tema da prosperidade. E outra coisa que eu estava vendo aqui, que eu tinha anotado, que a prosperidade, ela precisa de muita coragem, né? Então, como é que eu venço os meus medos, os meus bloqueios? Eu troco, né? Eu troco esse medo, esse bloqueio pela coragem. Então, só por hoje, até podemos fazer um desafio aqui, que era a proposta da Monique, vou trazer aqui para vocês. Só por hoje, anote aí qual é o seu maior e o seu menor medo. Será que ele é um medo mesmo ou é alguma coisa, alguma crença, algum bloqueio que você trouxe da sua infância e que te impede de realizar aquilo que você gostaria? Então, o exercício prático para chegar na prosperidade é colocarmos aí os nossos medos e traçar a forma de conseguir desbloquear esse medo, de conseguir avançar e dizer, eu me proponho a fazer isso, então o que eu preciso, né? E aí você
se arma aí da sua coragem e vai e faz. Porque às vezes o medo é um bloqueio só nosso, não tem ninguém nos impedindo, não é, uma coisa externa que me impede, é algo meu, é algo que está dentro de mim, é aí um pensamento, é uma crença, é alguma coisa que eu herdei até dos meus antepassados. Então o exercício prático para conseguir chegar na prosperidade é enumerar aí os nossos medos e passar por eles. E se você precisar de ajuda, estamos aqui para ajudar, né? Como eu falei lá no início, que eu sou terapeuta também, mas eu gosto muito de ouvir. Então muitas pessoas vêm para conversar comigo e vou auxiliando, né? Com as minhas experiências de vida. Se eu não sei, eu vou buscar. Se eu vejo que a pessoa precisa de uma terapia que eu não faço atendimento, eu encaminho. Conheço muitas terapeutas ótimas, inclusive beijos para Gisela, que entrou acá. Gisela é consteladora acá em Rosário. Então, Keide, amei, vai te ser maravilhosa, te admiro muito. Beijo, cunhada. Obrigada. Então é isso, a dica para conseguir colocar em prática a prosperidade é passar por cima dos nossos medos. Vamos lá, né? Eu tinha muito medo, em função de ter passado por um terremoto, fiquei com muito medo dos temporais, das tempestades. Precisei tomar floral, fazer terapia, buscar ajuda. E agora aqui tem tido, esse ano especialmente, né, umas tempestades fortíssimas. E eu sempre olho para o tempo e digo, calma aí, vamos colocar a coragem, a fé, né? Vamos substituir. É uma coisa que estava lá dentro de mim. Ela, às vezes, ela tenta se mostrar e eu digo, calma aí, quem manda aqui sou eu. Então a gente busca essa ajuda, busca essa força, né? E é só com coragem para conseguir chegar na prosperidade, chegar a ser livre, então a desfrutar dessa liberdade que é tão maravilhosa, porque quando temos esse sentimento de prosperidade, nós chegamos na liberdade. Então é isso, é uma dica bem prática aí, anote seu medo, depois deixa aí nos comentários qual foi o medo que você precisou vencer. E não precisa ser um medo grande, pode ser um medinho, mas que ele te impede de fazer algumas coisas, assim como eu tinha um receio de fazer uma live sozinha, porque eu gosto de conversar, eu gosto do diálogo. Não sou muito do monólogo, mas tudo bem, estou me superando aqui, eu espero que sim. Espero que não tenha ficado confusa essa live, mas eu busquei dar o meu melhor aqui, espero que eu tenha conseguido trazer para vocês essa ideia, então, da prosperidade e das formas de chegar nela, tá bom? Então, qualquer dúvida, depois voltem aí, peguem a live lá desde o início e vamos ficando por aqui, ó, vamos usar aí a nossa meta de fazer lives de 30 minutos. Então, por hoje é isso, vamos lá, muita prosperidade, muita liberdade e vamos usar dessas dicas para chegar nela. Um beijo grande, obrigada pelos coraçõezinhos que estão saltitantes aí, obrigada mesmo a todos que ficaram por aqui e volta lá e assiste desde o início para entender melhor então. Beijão, tchau, tchau, até a próxima quinta, não falei da próxima quinta, mas na próxima quinta que vai ser dia, deixa eu ver aqui, dia 31, estaremos juntos e se o universo permitir, junto com a Monique, acredito que sim, vamos estar as duas juntas então, tá bom? Beijo grande para todos que passaram por aqui e brilha a prosperidade e muita liberdade para todos nós. Beijão, tchau, tchau.